texto que eu quero ler hoje, querido, está em 1 Samuel, no capítulo 17, quero ler o verso 24. Quero repetir aqui, hoje eu quero falar sobre como a inteligência emocional na vida de Davi fez ele vencer a batalha com Golias. E eu quero que você fique bem atento, porque as atitudes de Davi, se você replicar ela, se você viver ela, você também vai ter as mesmas vitórias que Davi ele teve contra Golias. O que é o nosso Golias? O nosso Golias são momentos difíceis, são situações complicadas de lidar, são coisas assustadoras e amedrontadoras que nos acontecem todos os dias da nossa vida. Tem pessoas que às vezes ela recebe um diagnóstico de uma doença, esse é o seu Golias. Tem pessoas que às vezes ela recebe uma dívida ali para pagar inesperada, é o seu Golias. Às vezes tem um problema familiar, às vezes com o esposo, esposa, com os filhos, algo inesperado, esse é o seu Golias. Como lidar com isso? Na maioria das vezes, situações como essas que foram citadas, nós reagimos muito com um ímpeto de raiva, com um ímpeto de revolta, e às vezes nós falamos o que não deveríamos falar e agimos como não deveríamos agir. E hoje nós vamos aprender 5 coisas aqui, tá? O texto que eu quero ler, 1 Samuel 17, 24, diz assim: quando os israelitas viram o homem, no caso o homem aqui é Golias, um homem de aproximadamente 3 metros de altura, todo revestido de uma armadura de armas poderosas. Então eles viram esse homem, e quando eles viram esse homem, a Bíblia diz que todos fugiram com muito medo, tá? Com muito medo. Então, hoje, querido, eu quero falar sobre inteligência emocional na vida de Davi. E vou repetir: no final dessa ministração, eu quero falar o segredo da inteligência emocional. Você precisa ouvir mais importante, tá bom? Então, vamos lá, querido. O que é inteligência emocional? É a capacidade individual de cada pessoa de aprender a administrar a sua vida e os seus sentimentos. Uma coisa que nós precisamos, todos nós, é aprender a gerir, a administrar a nossa vida. Não apenas as coisas externas, nós precisamos principalmente administrar as coisas internas que acontecem na nossa vida. Até porque aquilo que está dentro de nós se manifesta em atitudes e reações na nossa vida. Eu quero dizer que você é aquilo que você crê. Então, por mais que você crê errado, você vai viver baseado na sua crença errada. Se você crê certo, você vai viver baseado na sua crença certa. Então, o homem, ele é aquilo, né, que ele acredita ser. Então, quando eu aprendo a administrar as minhas emoções, quem eu sou, eu começo a fazer escolhas corretas, a reagir diferente do que nós reagimos hoje. E, naturalmente, quando a gente muda a forma de fazer, a forma de reagir, a gente também muda a colheita. O que é a colheita? O resultado daquelas ações. Talvez hoje eu estou pregando, né, ministrando uma palavra para muitas pessoas que estão vivendo resultados negativos na sua vida, porque eles não geriram bem as suas emoções, elas no momento, o ímpeto da dificuldade, do impacto que ela sofreu, ela teve reações, e essas reações, ela criou muita confusão na sua vida, e você paga um preço muito grande decorrente disso. Então, hoje, Davi, ele era humano como eu e você. Quero dizer para você que não adianta orar para Deus tirar seu sentimento, você precisa dele. Assim como as emoções negativas, elas são muito ruins, as emoções positivas, elas são muito boas. Imagina você, né, encontra com aquela pessoa que você ama muito, e você está vendo ela, né, chegando perto de você a certa distância, seu coração começa a palpitar, né, começa a criar umas reações positivas, e você corre em direção àquela pessoa, você dá um abraço naquela pessoa, você sente algo gostoso, algo poderoso. E isso é emoção,
também. Então, nós nunca podemos pedir a Deus para tirar as nossas emoções. Elas são importantes na nossa vida e não apenas para coisas boas. As emoções, elas são importantes na nossa vida para que a gente possa ser precavido e prudente em relação a muitas coisas negativas. Um exemplo só, o medo, ele acaba sendo importante quando ele é bem temperado. Vou dar um exemplo. A pessoa que ela dirige, né, muito rápido, ela começa a perceber que determinada velocidade ali pode fazer ela causar um acidente, destruir a vida dela e de outras pessoas. Então, vem um medo, um receio. Então, ele é importante para quê? Para fazer a pessoa ela ponderar, pensar melhor e não tomar uma atitude drástica e negativa na sua vida. Então, a primeira coisa que eu quero que você coloque aí, olha, nunca ore a Deus pedindo para tirar suas emoções. Todos nós aprendemos a lidar com as nossas emoções. Todos nós aprendemos a lidar, tá? Tem pessoas que aprendem a lidar no meio da dor, tem pessoas que aprendem a lidar vendo a dor dos outros, porque nós também sentimos, em muitas vezes, a dor de outras pessoas. Eu não sei você, mas de vez em quando, né, a gente vê cenas, vê situações em que aquilo ali nos emociona. Então, algo que está acontecendo na vida das pessoas afeta cada um de nós também. Então, olha, nós aprendemos, precisamos aprender a administrar as nossas emoções. E só vamos aprender a administrar algo quando a gente entende que é importante. Então, eu quero hoje mostrar nesse texto aqui para você o quão é importante nós aprendermos a lidar com as nossas emoções. Eu mesmo, querido, olha, andando com Deus, né, tenho o hábito contínuo de oração, tenho o hábito de ler a palavra todos os dias, tenho o hábito de ouvir mensagens todos os dias, de vez em quando. As minhas emoções, elas vêm muito forte. E, querendo ou não, a gente entristece, querendo ou não, a gente fica abatido, mas isso não pode paralisar nem destruir a vida da gente. Pelo contrário, a gente tem que arrumar uma forma de sair disso. Porque quem se prende ou é preso nas suas emoções, a vida dela é totalmente paralisada. E eu quero dizer uma coisa para você: olha, quando Jesus veio nessa terra, ele veio para quebrar os grilhões e trazer liberdade para você voar e viver o melhor. E você não vai deixar o medo ou qualquer situação atrapalhar a sua vida, porque você vai aprender hoje a administrar as suas emoções. Então, Davi, querido, ele era homem como eu e você. E um dia, ele vai, né, até um ponto de batalha, onde os filisteus e o povo de Israel está ali preparando para uma batalha, e quando ele chega ali, ele se depara com um gigante chamado Golias. E esse gigante chamado Golias, há 40 dias, está afrontando o povo de Israel. E ele era tão grande que as pessoas, queridos, ficavam amedrontadas, como o texto que eu li para você aqui, quando as pessoas viam Golias, elas saíam assustadas. E eu quero dizer para você, olha, tem hora que nós temos medo de muitas coisas, e aquele povo estava com muito medo. Só que, em determinado momento, Davi ele chega no meio da batalha ali, só que ele chega com uma nova perspectiva, ele chega com uma nova visão, ele chega com uma nova postura, ele chega reagindo diferente daquelas pessoas que estavam ali. Aquelas pessoas que estavam ali, porque estavam apenas olhando e contemplando a força, o vigor do Golias, eles estavam amedrontados. Mas Davi, ele chega ali, ele chega com uma motivação diferente. Hoje nós vamos descobrir de onde veio essa motivação diferente e por que que ele tinha essa motivação diferente. Então, quando ele vê aquela cena todinha ali, o que que Davi faz? Ao invés de ficar com medo, ele decide enfrentar aquela situação, fazer alguma coisa. Então, eu quero dizer já para você assim, olha, tem coisas na vida que ela não vai deixar ou não vai deixar de existir porque você vai deixar para lá. Tem coisas na vida que você vai ter que enfrentar. Às vezes, um desemprego você vai ter que enfrentar. Às vezes, um problema de saúde, se você quiser curar, você vai ter que enfrentar. Às vezes, um problema no casamento, se você quiser restauração, você vai ter que enfrentar. Às vezes, uma libertação que você precisa, você vai ter que enfrentar, porque se você não enfrentar, nada vai mudar na sua vida.
Então, mesmo com medo, mesmo às vezes intimidado, tem algumas coisas na vida que só vai mudar se você enfrentar. E foi o que Davi fez. E aqui eu já quero trabalhar para você um dos primeiros pontos da inteligência emocional de Davi. Hoje, a ciência ela tem apresentado 5 aspectos da inteligência emocional, tá? O primeiro aspecto da inteligência emocional, ou os 3 primeiros, tem a ver como que nós lidamos com nós mesmos. E os 2 últimos têm como nós lidamos com as pessoas. E nesse texto nós vamos concentrar nos 3 primeiros. Então, olha só, qual que é o primeiro aspecto da inteligência emocional? É autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou. Você sabe quem você é? Você já parou para se perguntar quem eu sou? O que que eu sou capaz de fazer? Esta é a primeira pergunta dentro desse aspecto. O segundo, quais são as minhas dificuldades? Quais são as minhas limitações? Né? O que que eu ainda não consigo fazer? Então, autoconhecimento não é só você olhar para você e ver as suas capacidades, né, os seus poderes, mas é você olhar para você e você entender também as suas deficiências. E quando eu olho para mim e entendo isso, o que é que eu faço? Aquilo que eu sei que eu consigo fazer, eu já vou e faço. Mas aquilo que eu sei que eu tenho deficiência, eu vou buscar aprender, desenvolver para que eu possa fazer. Então, o primeiro aspecto é você entender isso, né? Que você precisa se conhecer, tá? E eu quero dizer para você, querido, que não existe forma melhor do que a gente se conhecer do que você conhecer a Deus, conhecer Jesus. Por quê? Porque se você conhece aquele que te criou, ele vai revelar quem você é. Amém? Então guarda aí. Se você conhece aquele que te criou, ele vai revelar quem você é. Tem muitas pessoas que não têm autoconhecimento, não conhecem a si mesmo, porque ele não conhece a Deus. Porque se ele conhecer a Deus, ele vai conhecer quem ele é. E quando ele descobrir quem ele é, ele vai descobrir o que ele é capaz de fazer. Então é isso que nós devemos buscar na nossa vida, conhecer quem nós somos. E ninguém melhor de nos ensinar quem nós somos do que aquele que nos criou. Eu não vim do macaco, eu vim de um plano e um propósito de Deus para esse tempo, para este momento e para esta época, para fazer algo através dele nesse mundo. Esse também é o plano de Deus para a sua vida. Então, querido, olha, o autoconhecimento é a primeira coisa. Se conheça, entenda quem você é, saiba que você tem potencialidades em algumas coisas, mas tem fraqueza em outras, né? Desenvolve para que você fique cada vez melhor em umas, mas trabalhe aquilo que você tem dificuldade. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo é o autocontrole. Eu e você, querido, precisamos controlar nessas reações. A maioria de nós, eu estou me incluindo porque eu causo muito problema para mim mesmo. E eu estou dizendo isso, querido, porque eu sou ser humano. O que é que acontece? Nós, muitas das vezes, não controlamos as nossas emoções. Quem não controla as suas emoções fala o que não deve, compra o que não precisa com o dinheiro que não tem, para deixar parado em um canto aí, perdendo tempo. Você já parou para pensar que tem hora que uma reação da pessoa ela não controla, ela fica com vergonha depois de ir lá e corrigir, aí ela pega e tem que se isolar. E ela tem que se isolar por quê? Porque ela não tem capacidade de ir lá e dizer que estava errada. Então, olha, nós precisamos ter um autocontrole. E o último aspecto que eu quero trabalhar hoje é a automotivação. Já pensou se a gente precisar de pessoas perto de nós para ficar motivado o tempo todinho, querido? Nós precisamos firmar em Deus para estar motivado o tempo todinho. Querido, olha, eu não acordo todo dia com motivos para sorrir. Tem dia que eu acordo de manhã com motivos para chorar, mas eu decido que aquele dia eu vou viver um dia abençoado na minha vida, mesmo que os meus sentimentos sejam contrários. Então a minha motivação está baseada em quê? Naquilo que a Bíblia diz que eu sou, que eu posso, não naquilo que eu estou sentindo. E eu quero dizer, os nossos sentimentos, ele nos engana. E eu queria que você colocasse aí nos comentários para você não esquecer e você gravar. Coloque aí, olha, os meus sentimentos, eles me enganam. Olha só, querido, olha, os sentimentos, ele nos engana. A Bíblia diz em Jeremias 17, no verso 9, que enganoso mais do que todas as coisas é o nosso coração.
Nesse texto, coração significa sentimento. Olha, quantas vezes as pessoas têm problemas porque ela diz, eu senti que aquele é o homem da minha vida, eu senti que aquele emprego é o melhor, eu senti que eu não casei com a pessoa certa. Querido, olha, as pessoas elas vivem iludidos em sentimentos. Nem sempre o sentimento ele fala a verdade. Na maioria das vezes os sentimentos eles estão errados. Talvez hoje mesmo aí na sua casa você teve muitos sentimentos de coisas ruins, aí você está pensando, meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Não, de vez em quando a gente tem isso. E quando acontecer isso, ore. E você vai ver que isso vai desaparecer da sua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, querido. Olha, a primeira característica da inteligência emocional de Davi. Ele reconhecia o medo, mas ele não deixou o medo controlar ele. Preste bem atenção. Reconheça que o medo existe, mas não aceite o medo controlar a sua vida. Coloque aí nos comentários, diz assim, olha, eu reconheço que o medo existe, mas eu não vou deixar ele controlar a minha vida. Amém? Talvez você que está aí, você vai competir, né, com um monte de pessoas em algo, faça a sua parte, faça o seu melhor e deixe o resto com Deus. Tem uma cena do filme Desafiando Gigantes que é maravilhosa, né? Quando o rapaz vai chutar a bola e está muito distante, aí o técnico, né, diz para ele, olha, apenas faça a sua parte e deixe o resto com Deus. Amém? E eu quero dizer isso para você nessa noite. Eu quero ser boca de Deus na sua vida nessa noite. Olha, faça a sua parte e deixe o resto com Deus. Não tenha medo, não deixe o medo controlar a sua vida. Amém, querido? Então, a primeira inteligência emocional de Davi é reconhecer que o medo é humano, mas ele não deixou que o medo ele paralisasse a sua escolha, a sua decisão. E eu digo para você, reconheça o medo, mas não deixe ele paralisar a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Eu quero declarar que você vai sair desta live preparado aí para ter grandes vitórias na sua vida. A fé vai impregnar no seu coração e você verdadeiramente vai vencer em nome de Jesus. Amém, querido? A segunda inteligência emocional de Davi contra Golias foi essa. Ele focou em quem Deus é e não no tamanho do desafio que ele ia enfrentar. Querido, olha, não fique concentrado no tamanho das dificuldades. Concentre no tamanho que Deus ele é, no poder que Deus ele tem, no que Deus ele pode fazer. Quando Golias ele veio ali, né, contra aquele povo, Davi olha para ele e diz assim: olha, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Então, quando naquele momento de tensão e de medo, ele não ficou olhando para o tamanho do Golias, do problema, das dificuldades, mas ele começou a olhar o tamanho do Deus dele. Eu quero dizer para você, qual que é o tamanho de Deus para você? Segunda pergunta, o que Deus ele é capaz de fazer que você crê nisso? Deus ele pode grandes coisas, queridos. Deus só não pode fazer se você não crê nele. Se você crê nele, eu quero dizer para você, nada será impossível na sua vida. Pode não acontecer na hora que você quer, mas vai acontecer, porque quem busca a Deus, querido, ele vai experimentar o milagre no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, olha só, a segunda inteligência emocional aqui de Davi é foque em quem Deus é, não no gigante. Tem algum problema na sua vida? Eu vou buscar a Deus. Vou fazer a minha parte, Deus vai me dar vitória. É a mesma história do rapaz lá do Desafiando Gigantes. Olha, chute e deixe o resto com Deus. Amém? Apenas creia e faça a sua parte, deixe o resto com Deus, porque Ele vai fazer um milagre na sua vida. Amém, querido? Então, olha, a inteligência emocional aqui, olha, mantenha a sua perspectiva centrada em Deus. Amém? Não no problema. Para de ficar olhando para os problemas, ele já existe. O que você precisa saber do problema é isso. Ele já existe. E agora, a única coisa que você precisa concentrar é o quê? Na solução para vencer o problema no nome de Jesus. Então, coloca aí nos comentários para você não esquecer. Olha, a partir de hoje, eu vou
focar no tamanho do meu Deus e não no tamanho do meu problema. Amém, querido? Coloca aí. Amém? A partir de hoje, eu não vou focar no tamanho do meu problema, mas no tamanho do meu Deus. Esta foi a segunda inteligência emocional de Davi. Ele venceu o medo e ele disse isso: olha, meu Deus é maior. Amém? A terceira inteligência de Davi, emocional de Davi, é que ele usou suas experiências anteriores como confiança para vencer o presente. Eu quero dizer para você, olha, se Deus te deu vitória no passado, ele vai continuar te dando vitória no presente e no futuro, quando você precisar. Amém, querido? Quando Davi chegou naquele lugar, ele não chegou ali como uma pessoa que não tinha experiência com Deus. Ele chegou como uma pessoa que tinha experiência com Deus, como uma pessoa que passava pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, né, era um vale mesmo, né, um lugar entre montanhas, escuro, aonde ali tinha leões, ali onde tinha bichos violentos, ali onde tinha pessoas violentas, mas Deus guardava ele de tudo. E quando o leão vinha para poder devorar as ovelhas do pai dele, a Bíblia diz que ele matava o leão, ele matava o urso, então ele já tinha experiência. Então eu quero dizer para você, uma inteligência emocional para você, olha, nunca esqueça do que Deus fez. Se ele fez no passado, ele faz no presente e ele vai fazer no futuro, na sua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode colocar aí? Deus, ele não vai parar de fazer. Deus, ele não vai parar de fazer. Deus, ele vai continuar fazendo. Deus, ele vai continuar fazendo, querido. Deus, ele vai continuar fazendo. Ele não vai parar de fazer no nome de Jesus Cristo. Amém? Ele não vai parar de fazer, porque ele é Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, olha só, nesse texto aqui a Bíblia diz assim, olha, o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Querido, olha, as suas experiências passadas com Deus é a garantia de que Deus existe. E se ele existe, te ajudou no passado, guarde isto, ele vai te guardar no presente e ele vai te guardar no futuro. Não tenha medo. Amém? Se Deus deu vitória para Davi com o urso, com o leão, ele também, querido, ele vai dar vitória contra o Golias, contra este problema que você está vivendo aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Em nome de Jesus, Deus ele vai dar vitória para você, em nome de Jesus. Então, olha, resgate suas experiências de vitória, sabe? E faça essas experiências de vitória e creia, e Deus ele vai te dar grandes vitórias na sua vida, sabe? Ele vai liberar grandes bênçãos se você crer no nome do Senhor Jesus Cristo, querido. A quarta inteligência emocional dele é que ele não adotou armaduras que não foram feitas para ele, para lutar nessa guerra. Aprenda uma coisa, não seja outra pessoa para vencer as suas batalhas, seja você mesmo. Quando ele disse, né, para Saul que ele iria lutar a favor dele aquela batalha, ele disse assim: coloca minha armadura. Sabe, você não precisa ser outra pessoa, fazer o que outra pessoa faz, do jeito que ela faz para vencer na vida. Você só precisa fazer do seu jeito e fazer, né, com os seus dons, com os seus talentos, com sua forma, com o seu jeito, e a vitória vai vir. Amém? E Davi, ele tinha essa inteligência. Você não precisa ser outras pessoas. E talvez hoje, querido, olha, nós vivemos em um mundo em que as pessoas elas querem ser outras. Elas não querem ser elas mesmas. E eu quero dizer algo para você, quero que você grave aí, tá? Deus não errou quando fez você. Você é do jeitinho que Deus quis e dentro de você tem tudo que você precisa para ser feliz e vencer na vida. Só você que crê aí, você vai colocar um glória a Deus bem grande aí nos comentários. Amém? Você não foi um erro. Você é do jeito que precisava ser, da forma que precisa ser. Tem qualificações dentro de você que você ainda não descobriu, que Deus colocou, você só não sabe, e você tem tudo para ser feliz nesse mundo. Você não precisa de armadura de outras pessoas, você não precisa ser outras pessoas, você só precisa ser original, você só precisa ser você mesmo, e você vai ver as coisas acontecerem na sua vida no nome de Jesus. Amém? E eu queria que você colocasse aí, olha, nos comentários, olha, eu não vou ser uma imitação, mas eu vou ser alguém original, como Deus criou para ser, e eu vou vencer assim, no nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Davi não precisou ser igual Golias.
Davi não precisou lutar como Saul ou como qualquer um outro soldado. Ele só precisava ser ele mesmo, com as qualificações que Deus deu para ele, e ele venceu. Então, querido, olha, guarde isso do seu coração. Você não precisa ser outra pessoa. O que você precisa ser é uma pessoa melhor todo dia. O que você precisa fazer é conhecer a Deus para que você se conheça. E conhecendo você, você se amar. E quando você se amar e tiver sua própria identidade, aí você vai ver que as coisas vão ficar melhor na sua vida. Se você criar sua identidade, descobrir sua identidade, você não vai ter problema na sua cabeça, confusão mental a respeito de um monte de coisa. Porque se você gostar de você e valorizar você, querido, olha, o mundo vai abrir as portas para você no nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja uma imitação, seja alguém original. Essa foi a quarta inteligência emocional de Davi. E a quinta, querido, e última aqui, olha só para você ver, ele confiou que Deus lutaria a batalha dele. Ah, querido, olha, confie que Deus ele está lutando a sua batalha, ele está lutando a nossa guerra, ele está conosco. Olha o que Davi ele disse aqui para o filisteu: olha, todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, mas a batalha é do Senhor. Oh, querido, que bênção. Olha a percepção espiritual de Davi. Olha, é o Senhor que concede vitória. A batalha é do Senhor. Ah, querido, quantas vezes o medo tem atrapalhado você? E você tem esquecido de Deus. O medo tem sido tão grande na sua vida. O desespero tem sido tão grande que ao invés de você dizer assim, olha, o Senhor está comigo nessa jornada, você pega, joga a toalha e vai para uma caverna, fecha a porta, não quer ver ninguém e está sofrendo. Eu quero dizer para você, olha, saiba, o Senhor está com você. Isso aqui, querido, é a autoconfiança de Davi, é a fé de Davi, é a convicção que Deus está com ele. E se você tiver essa convicção, querido, você vai vencer. Então, a inteligência emocional de Davi, querido, fez ele primeiramente reconhecer o medo, fez ele focar na grandeza de Deus, fez ele lembrar das vitórias passadas. Ele usou seus dons, não de outras pessoas, não talentos de outras pessoas, e ele decidiu confiar em Deus. E ele fazendo isso, ele venceu. Por quê? Porque ele era inteligente emocionalmente e ele era inteligente espiritualmente. Ele sabia que aquela vitória não era algo natural na vida dele, era algo espiritual. E eu vou dizer algo para você que está nessa live nessa noite. Olha, tem vitórias na sua vida que ela só vai ser resolvida no mundo espiritual. Depois ela vai manifestar no natural. Tem coisas na sua vida que só vai resolver primeiro no mundo espiritual e depois vai se manifestar no natural. Sabe por quê? Porque o problema não é natural, o problema é espiritual. Existe um inimigo, Satanás, o diabo e os seus demônios. Existem pessoas más que fazem coisas más e muitas vezes, querido, isso atrapalha a vida das pessoas. E essas lutas, elas precisam ser vencidas no âmbito espiritual primeiro, para depois manifestar no natural. E isso também é inteligência emocional. Por quê? Porque eu preciso me posicionar a respeito disso. Então eu quero ensinar para você aqui, querido, olha alguns princípios aqui. Primeiro, identifique o seu Golias. Qual que é o seu Golias? Qual que é o seu problema hoje? Qual que é o seu medo? Qual que é a sua luta? Qual que é a sua dificuldade? Qual que é o seu problema? Davi, ele sabia quem era o Golias, por isso que ele venceu. Ele sabia o tamanho do Golias, ele sabia da capacidade do Golias. Então, e você? Conheça, identifique o problema. Qual que é o problema na sua vida? Essa é a primeira coisa. Depois, quando você descobrir o problema, você começa a declarar a grandeza de Deus. Não que o problema é grande e vai te matar, mas que Deus é grande e vai te livrar no nome de Jesus. Deus, ele é grande e ele vai livrar você. Ele vai dar vitória para você. Depois, querido, olha, a terceira coisa, haja com fé. Nós precisamos de fé. Eu quero dizer, quando o medo vem, a Bíblia diz, né, que o amor, ele lança fora todo medo. 1 João 4, verso 18. Então, quando nós nos apegamos no amor de Deus, quando nós confiamos em Deus,
A Bíblia diz que o medo ele é lançado fora por causa desse amor a Deus, porque nós confiamos nele, porque nós entregamos nossa vida a ele, porque nós sabemos que o caráter de Deus não falha, aquilo que ele diz, ele vai cumprir. Então, haja com fé. E quarto aqui, querido, olha, use a sua funda ou as suas pedras. Não fica usando a armadura dos outros, não. Tenta entender quem você é. Tenta entender o seu propósito nesse mundo. Tenta entender o que Deus te chamou para fazer e usa essa arma. É essa arma que vai te fazer vencer, não é outras. Ah, se eu fosse parecido com tal pessoa. Ah, se eu tivesse o que tal pessoa tem. Ah, se essas oportunidades acontecessem na minha vida. Querido, olha, Deus ele faz brotar água na rocha, tá? Ele faz as coisas que não existem existir. Então, o que você precisa crer em Deus, porque se você crer, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe no nome de Jesus. Romanos 4, verso 17. Amém? Agora, como eu disse no início para você, querido, eu quero mostrar de onde veio a inteligência emocional de Davi. Esta é a parte mais importante da mensagem. Se você ficou até aqui, eu quero declarar, olha, esta é a parte mais importante da mensagem. De onde veio a inteligência emocional de Davi? Olha só, a Bíblia diz em 1 Samuel 16, verso 13, o seguinte: Samuel, então, ele apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, preste bem atenção, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Preste bem atenção. Depois que Davi ele foi ungido, o Espírito do Senhor se apoderou dele. O que é que significa, querido, essa palavra apoderou? Veio uma capacidade de dominar, veio uma capacidade, querido, olha, que capacitava ele de fazer as coisas, veio habilidades que ele precisava. Então, olha, a inteligência emocional de Davi veio dele ter recebido o Espírito Santo na vida dele, e esse Espírito empoderou, deu poder para ele, habilitou ele, fez ele ter controle de si. Tem até algo que diz assim, olha, esse poder que veio sobre ele, numa tradução original, diz assim, olha, capacita a pessoa para tarefas específicas, para cumprir um propósito. Então, se você quer ter inteligência emocional, seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Busque ser cheio do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo na sua vida. Querido, tem pessoas que nem sabem que o Espírito Santo ele existe. Amém? Se não for engano, capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, chegou algumas pessoas até Paulo e Paulo perguntou para ele: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ele disse: não, apenas o batismo nas águas. Aí, naquele momento, a Bíblia diz que Paulo, ele pegou e coloca a mão sobre eles, ora por eles e eles recebem o batismo do Espírito Santo. Todos nós precisamos desse batismo. E olha só o que a Bíblia diz, e eu quero encerrar aqui. A Bíblia diz assim, olha, em 2 Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, de medo, de timidez, mas Ele nos deu espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós temos o Espírito Santo, querido, nós temos o espírito de poder, capacitação e habilitação, de amor, né? Uma capacidade de servir com dedicação, de equilíbrio, autocontrole, habilidade de manter a mente focada em viver de forma sábia e disciplinada, mesmo sob pressão. Querido, é tremendo. Olha, quando o Espírito Santo ele vem, ele nos dá tudo o que nós precisamos. E hoje eu queria desafiar você nessa live. Quer ter inteligência emocional? Busque ser cheio do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito Santo, o medo vai embora, vai dar lugar à coragem. Os gigantes vão ficar pequenos diante de você. Eu quero falar isso novamente aqui, eu quero que você grave. Olha, os gigantes ficarão pequenos diante de você. Aquilo que é grande
vai se tornar insignificante. Você pode até chorar uma noite diante de uma luta, mas de manhã a vitória ela vai ser sua. Sabe por quê? Porque quando o Espírito Santo ele vem, é Deus habitando em nós, é Deus habilitando a nossa vida, é Deus ele animando a nossa vida, é Deus ele trazendo mais fé na nossa vida, é Deus ele fazendo a diferença através da nossa vida. E eu quero dizer, olha, as lutas elas virão e você vai vencer todas elas no nome de Jesus, amém? E eu queria hoje dizer para você, olha, busque ser cheio do Espírito Santo. Comece a orar na sua casa e se prepare, porque se você for cheio do Espírito Santo, você vai fazer igual Davi. Você vai ter inteligência emocional e espiritual e você vai começar a derrotar os gigantes na sua vida. A doença vai desaparecer, o problema financeiro, você vai vencer ele, os problemas familiares, eles serão eliminados e a sua família será restaurada. Toda a sua confusão mental, toda a depressão que muitas vezes bate na sua porta, tentando acabar com a sua vida, acabar com o seu futuro, toda a covardia que às vezes tem entrado no seu coração, covardia tal que faz você não tomar uma decisão. E talvez você que está aqui na live, eu tenho uma palavra para você, olha, largue de ser medroso ou medrosa, tome a decisão que você precisa tomar no nome de Jesus. São decisões que vão mudar a sua vida, não é você acovardar, são decisões. Tem hora que uma decisão dura não vai fazer as coisas acabarem, mas vai fazer as pessoas pensarem melhor e saber, olha, eu sei que aquela pessoa decide, então eu tenho que ficar bem atento a ela. Aprenda a tomar decisões. Talvez hoje você chegou no final dessa live para ouvir essa palavra. Olha, você precisa tomar uma decisão, senão você vai continuar acabando com sua vida. Se você quer viver, comece a decidir. E se você quer decidir certo, querido, olha, busque a Deus, busque ser cheio do Espírito Santo e você vai ver. Você vai ter o poder e a habilitação que você precisa para mudar a história da sua vida no nome de Jesus. A inteligência emocional de Davi, o autoconhecimento, o autocontrole, a autoconfiança, a habilidade de lidar com as pessoas, de ter empatia com as pessoas, elas vieram, querido, do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, se você valorizar o que você está ouvindo nessa noite, como eu disse no versículo aqui, querido, olha, 2 Timóteo 1,7, olha, Deus não te deu um espírito de covardia. Deus não te deu um espírito de medo. Deus não te deu um espírito, né, de desistência, mas Ele te deu um espírito de poder, amor e domínio próprio, moderação, equilíbrio no nome de Jesus. Amém?